Galera de TV, boa tarde. Estamos aqui neste momento difícil, onde não podemos ter nossas aulas da forma regular, mas estamos lutando por um bem maior. E para que o prejuízo pedagógico possa ser pelo menos um pouco minimizado, trouxe aqui para vocês algumas maneiras da gente tentar interagir nas nossas aulas. A folhinha sobre raízes quadradas não exatas que foi entregue para vocês, na verdade foi postada no portal EDB. Estou trazendo a resolução dela para vocês neste vídeo, passo a passo, e vou tentar explicar didaticamente, bem claro, de uma forma bem tranquila, assim como seria feito na sala de aula. E aí, então, aqui eu tenho a diagramação dos nossos 8 exercícios com aquela primeira pergunta: posso usar calculadora? Assim como eu disse em sala de aula, você pode usar a calculadora desde que não faça o uso da tecla de raiz quadrada. O raciocínio deve ser colocado no papel exatamente como está lá na raiz de 17, naquela folhinha que está colada no caderno de vocês. Dito isso, vamos ver como proceder nos exercícios agora. Começando pelo exercício 1, que falava para a gente pensar quanto o mínimo possível deve ser subtraído dos 640 para que eu tenha um quadrado perfeito e quanto no mínimo possível deve ser somado aos 640 para termos um quadrado perfeito. A solução é a coisa mais simples do mundo. Eu sei que o número quadrado perfeito é obtido quando eu multiplico um número natural por ele mesmo. Como 640 não é um valor tão pequeno, não vou começar de 1 em 1, vou começar de 10 em 10. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900. Passou. Conclusão. O valor que eu quero está entre 400 e 900. Então o valor que eu quero tem que estar entre 20 e 30, na verdade. Já que 640 está entre 400 e 900, o número que é elevado ao quadrado dá próximo dos 640 está entre 20 e 30. Então eu vou testar 21, 22, 23, 24. Quando chegar no 25 ao quadrado, eu tenho como resposta 625. 26 ao quadrado eu já tenho como resposta 676. Em outras palavras, esse aqui é menor do que o 640 e esse é maior. Para eu obter o 625, basta eu pegar o 640 e subtrair 15. Então, minha resposta é: para obter um quadrado perfeito menor do que 640, basta subtrair 15. Mas 676 nada mais é do que o 640 adicionado de 36. Em outras palavras, se eu adicionar 36 a 640, eu obtenho 676, que é um quadrado perfeito. Então, as minhas duas respostas estão aqui para vocês. No exercício 2, o que nós temos que fazer agora é analisar a informação que no século XX teve um ano que foi representado por um número quadrado perfeito e no século XXI isso vai acontecer com um outro ano também. Ele quer que a gente descubra quais são esses anos. No século XX, a ideia é simplesmente a seguinte: eu tenho que saber que o século XX é um valor entre 1901 até 2000. Então o valor que eu estou procurando tem que estar enquadrado neste intervalo. E aí eu penso: 10 ao quadrado, 20 ao quadrado, novamente vou de 10 em 10, e quando eu chegar aqui, 40 ao quadrado é 1.600, 50 ao quadrado é 2.500. Passou, faltou. Em outras palavras, tem que ser um valor entre 40 e 50. Mas só que não apenas isso. Se eu pensar no 41 ao quadrado, 1.681, mas não está entre 1901 até 2000. O valor onde isso vai ocorrer é quando eu fizer 44 ao quadrado, que é 1936. Então, o ano que é um quadrado perfeito do século XX é o ano 1936. E utilizando essa mesma tabelinha, é possível achar do século XXI, porque o século XXI vai de 2001 até 2100. Em outras palavras, 45 ao quadrado deu 2025. 2025 está nesse intervalo. É produto de um número por ele mesmo. Então, 2025 é o quadrado perfeito do século XXI. No exercício 3, ele apenas pede para verificar se 1,7 pode ser considerado uma raiz quadrada aproximada de 3. A solução disso é bem simples. Vamos calcular a raiz de 3. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Passou, então tem que ser o número entre 1 e 2. Ao testar todos esses valores, vemos que até o 1,7 ao quadrado, que é 2,89, nós não temos ultrapassado o valor ao qual estamos procurando a raiz, que é 3. Mas quando fazemos 1,8 ao quadrado, já ultrapassou o valor. Em outras palavras, a gente pega aquele valor que não ultrapassou e está certo sim dizer que 1,7 é a raiz aproximada de 3. No exercício 4,
agora a ideia vai ser a mesma, só que ele quer a raiz de 265. Por se tratar de ser um número um pouquinho maior, primeiro eu vou de 10 em 10, já achei minha limitação aqui, ela está entre 10 e 20. Testando aqui até o 16 não ultrapassa o 265, o 17 ultrapassa. Então eu chego à conclusão que tem que ser entre 16 e 17. Mas ele quer uma casa após a vírgula, então eu vou testando. 16,1 não ultrapassou, 16,2 não ultrapassou, 16,3 ultrapassou o valor procurado. Então 16,3 é muito. A gente assume 16,2 como sendo o resultado da raiz aproximada de 265. Bom, no exercício 5 em diante, 5 e 6 na verdade, vamos ter a mesma ideia. Então, olha, eu quero a raiz de 572, vou deixar para vocês analisarem aqui. Por que eu parei no 30? Compara. Por que depois eu parei no 24, quando eu descobri que estava entre 20 e 30? E desses valores agora, por que eu parei no 23,9? E por que eu assumi o 23,9 como raiz? Dica, lembra, 24 é a mesma coisa que 24,0, que dá 576. Estou procurando a raiz de 572. Tem que ser um valor que não ultrapassa. 24 ultrapassou, 23,9 não. Por isso do valor assumido ser o 23,9. Na próxima eu quero a raiz de 28,19. Veja que eu parei quando cheguei no 6 ao quadrado e depois quando parei no 5,4 ao quadrado. Assumo 5,3 como resposta. A explicação é a mesma de todos os exercícios anteriores. A raiz de 42,55, parei aqui inicialmente, testei o 6, alguma coisa e parei aqui. Analisa porque é fácil a resposta. Na letra C nós tínhamos a raiz de 12,6, eu paro aqui e aqui eu quero chamar a atenção neste momento. Henderson, por que você não parou no 3,5 ao quadrado que já deu 12,25? E se você queria 12,6? 12,25 não é maior que 12,6. Devemos nos lembrar que 12,6 é a mesma coisa que 12,60. Ou seja, para compararmos dois números decimais, eles devem possuir a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, esse 6, na verdade, simboliza o 60. O zero apenas não apareceu. Então, este número ainda é menor do que esse. Por isso, eu tive que calcular o 3,6 ao quadrado para descobrir que ele superava o valor que estava aqui. Conclusão, 3,5 é o último que não ultrapassa, é a raiz aproximada. E o exercício 6 vai pedir agora com aproximação de centésimos. O que muda, Henderson? Muda que são duas casas após a vírgula, não apenas uma mais. Exemplo, olha a raiz de 87. Eu peguei aqui e já descobri que estava entre 9 e 10. Testei os 9, alguma coisa e descobri que 9,4 já era muito. Então tem que ser entre 9,3 e 9,4. Só que 9,3 é a mesma coisa que 9,30. 9,4 é a mesma coisa que 9,40. Então tem que ser 9, vou testando os 30 e alguma coisa, descubro que 9,33 já supera o valor que eu estou procurando, então a minha raiz fica sendo 9,32. E o processo a gente viu que novamente não muda. A raiz de 229, estão aqui os cálculos para vocês perceberem por que nós chegamos à conclusão que é 15,13. Acha entre quais inteiros ela está, entre quais números com uma casa após a vírgula ela está, entre quais números com duas casas após a vírgula a raiz de 229 está. Nós chegamos à conclusão que é o 15,13. No próximo exemplo, trocamos apenas pelo número 1715. Localizamos o inteiro, uma casa após a vírgula, duas casas após a vírgula. Assumimos este valor, não este, porque esse já ultrapassou. Então a gente percebe que a única coisa que altera são os valores. Agora já é 3.500.
mas a forma de resolver é exatamente a mesma. Lembrando, todos esses cálculos aqui dos post-its podem ser feitos usando calculadora. O que eu não posso usar da calculadora é a tecla de raiz. E mais, apesar de usar a calculadora, tem que registrar os cálculos para que o raciocínio fique claro. O que foi feito para descobrir que a raiz de 3.500 é 59,16 quando procurada com 2 casas após a vírgula, ou seja, aproximação de centésimos. No nosso exercício de número 7, vem para a gente a informação. Veja o que a Marta escreveu. Raiz de 72,56 é aproximadamente 8,A. O que é esse A? É um algarismo. Ele quer que a gente descubra quem entra aqui no lugar do A para que eu tenha o valor da raiz quadrada aproximada de 72,56 com uma casa após a vírgula. Então essa questão ficou bem simples. Eu já sei que é 8,A, onde há um algarismo qualquer, entre 0 e 9. Eu vou testando. 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5. No 8,6 eu paro, porque se fosse 8,6 já daria 73,96. Passou. Então aqui, não ultrapassou. Conclusão, a raiz aproximada é 8,5. E o que ela me pergunta é qual é o valor do A. Então o A é justamente esse 5 que nós temos aqui. E para fecharmos a nossa lista com o último exercício aí, nós temos algumas expressões para serem calculadas com uma casa após a vírgula. E depois que for feito esse cálculo, efetuar as operações indicadas. Nós temos adições, multiplicações, subtrações, divisões, então são pequenas expressões numéricas. Aqui nós temos a raiz de 6 mais a raiz de 21. Aqui está o cálculo da raiz de 6, aqui está o cálculo da raiz de 21, aqui está o valor de cada uma delas, a devida substituição e a adição feita no final, chegando ao resultado 6,9. Na letra B, nós tínhamos raiz de 12 vezes raiz de 8. Aqui está o cálculo da raiz de 12, aqui está o cálculo da raiz de 8. Depois, ao fazermos o produto, ou seja, multiplicarmos esses dois valores, obtemos 9,52. E aqui, por fim, está a divisão, a fração é uma divisão, entre a raiz de 85 e a raiz de 4,69. Aqui está o cálculo da raiz de 4,69, aqui está o cálculo da raiz de 85. Dividindo então o valor de cada uma delas, obtemos 4,3. E para fechar a nossa lista, precisamos calcular 2 vezes a raiz de 50. Aqui está o cálculo da raiz de 50. Veja que 7,1 já ultrapassou, então nós assumimos 7 como sendo o valor da raiz quadrada de 50. E a raiz de 75, nós vemos que aqui ultrapassou, então fica sendo 8,6 o verdadeiro. Substituindo aqui, caímos nessa expressão numérica, devemos nos lembrar que as multiplicações devem ser feitas antes da subtração, e depois, na hora de fazer essa subtração, nós temos um número positivo e um negativo, onde o negativo é maior em módulo. Conclusão, nossa resposta é negativa. É como se pensássemos, tenho 14, gasto 25,8. É óbvio que eu vou estar devendo, e para descobrir quanto que eu estou devendo, eu faço uma subtração, e para indicar a dívida, coloco o sinal de menos. Então é isso, galera. O que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente a resolução dessa lista que foi deixada para vocês. Tente resolver, veja se não tem nenhuma dúvida e, tendo dúvida, me procure. É isso. Muito obrigado por enquanto.